Olha só, imagina essa cena, você está rodando aqui no YouTube e aí você começa a ver um vídeo de uma galera que não está operando com indicador, que tem umas faixas traçadas assim na tela, e essa pessoa pegou um trade que ele assumiu um risco de 1 para ganhar 10. E aí ele fala como que os institucionais estão operando, como que o varejo está operando, e aí você se questiona, poxa, eu quero aprender a operar igual um institucional. Você já passou por isso? Então vem comigo, hoje eu vou gravar um vídeo falando a minha opinião sobre o Supply and Demand Trading ou Smart Money Concepts, que está na boca do povo e na tela do seu YouTube com certeza. Então vamos lá. Olha só, eu assisti um monte de vídeo na internet, eu procurei um monte de referência, pesquisei pra caramba, Inner Circle Trader, Phantom Trading, Smart Money Concepts, Order Block, Break of Structure, Change of Character, etc. E até gravei vídeos aqui no BTG Trader sobre esse conceito de Supply and Demand Trading, Smart Money Concepts, e eu compilei todas as minhas opiniões nesse vídeo. A gente vai falar, afinal de contas, o que é o Smart Money Concepts? Será que é uma técnica interessante para você? Será que não é uma técnica interessante? Será que eu gosto ou eu não gosto? E eu guardei uma lição final que é muito importante nesse vídeo. Então vamos lá. Então olha só, se você chegou aqui achando que esse é um vídeo para eu falar mal de Supply and Demand Trading, para eu detonar o Smart Money Concepts, eu sinto te informar, mas você pode se decepcionar. O objetivo do vídeo não é esse. A gente vai comentar os pontos fortes, a gente vai comentar os pontos fracos e quais são as lições que a gente consegue tirar. A verdade é o seguinte, o Supply and Demand Trading ele tá de fato na moda. Moda é algo bom? Moda é algo ruim? Na minha opinião, o mercado ele passa por algumas modas, algumas tendências, quando a gente está falando ali de trading, e o Smart Money Concepts e Supply and Demand Trading parece que é a bola da vez. Isso já aconteceu anteriormente no mercado. A gente teve a época que era moda você operar por tape reading, a gente teve a época que era moda você operar por price action, a gente teve a época que era moda você operar por scalping. E aí, isso é bom ou ruim? A minha visão é que é o seguinte, a moda ela acontece por algum motivo, você tem alguma coisa nova, você tem alguma coisa diferente e as pessoas despertam interesse. Muita gente critica isso, mas eu particularmente tenho uma visão diferente. Eu acho que quando alguma técnica entra em moda, é uma oportunidade das pessoas conhecerem essa técnica. Obviamente, quem entrou só pelo hype ali, e, enfim, acompanhou porque tinha alguém falando, estava todo mundo falando, naturalmente com o tempo essa pessoa vai deixar de usar essa técnica. Porém, vão ter pessoas que vão se identificar com a técnica e elas vão passar a adotar e às vezes aquilo pode transformar a vida delas. Então assim, toma muito cuidado, se alguma coisa está na moda, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada, vale a pena a gente estudar, destrinchar e tentar entender por que aquilo está chamando está se tornando tão relevante e a gente não pode negligenciar que isso pode causar impacto no operacional de alguém e às vezes o que é moda para você e que depois você deixa passar pode ser algo que transforma o estilo operacional de uma pessoa. Mas afinal de contas, o que é o Supply and Demand Trading ou Smart Money Concepts? De onde surgiu isso? A gente gravou 3 vídeos aqui no canal sobre o Supply and Demand Trading. Eu lembro que foi bem difícil de gravar porque eu tive que pesquisar todos os conceitos, eu fui lá no canal do Inner Circle e enfim, destrinchar tudo e foi muito difícil de achar até mesmo a origem disso. Supply and Demand Trading Smart Money Concepts é uma técnica que é um estilo operacional, uma filosofia de trading que ela diz procurar operar da mesma forma que os institucionais operam. Vai envolver bastante o conceito de que o mercado está toda hora buscando liquidez e que o mercado é manipulado, que você vai ter falsos rompimentos a todo momento e que você vai procurar operar contra o que o varejo está fazendo. De onde surgiu isso? Eu não vou me estender aqui nesse vídeo, não é o objetivo desse vídeo, mas assim, um primeiro ponto, a gente não tem uma origem exata do Supply and Demand Trading Smart Money Concepts. Muitos dizem que é o Inner Circle Trader, que é um trader que na verdade é um pseudônimo, o nome dele é Huddleston, alguma coisa assim, que ele diz que criou essa técnica, Segundo ele foi market making e etc. E ele desenvolveu essa técnica e outras pessoas copiaram ele aí, muito do que você entende sobre o Supply and Demand Trading, segundo ele, veio dele. Ele até usa no YouTube dele que ele fala que ele é o mentor dos mentores e ele é o Ghost in the Machine, Ou seja, ele é o espírito na máquina. Olha que legal, hein? O Ghost in the Machine, eu gosto do Ghost in the Shell, conhece? Que rap? Cyberpunk, vai ter... tem muitos nerds que acompanham o canal, aí eles vão comentar que gostam, eu sei. Mas enfim, saiu um pouco da pauta. Mas então, surgiu ali do Inner Circle Trader. Tem outro cara, que é o Sam Saden, que também fala que criou essa técnica. E, na verdade, você vai achar isso aí espalhado por vários e vários vídeos no YouTube gringo. Os gringos, eles trouxeram isso há uns 2 anos, 3 anos pra cá. Ficou muito famoso e aí agora tá chegando no Brasil. A verdade é que a gente não tem uma origem bem definida, a gente sabe que a galera de Forex opera pra caramba nesse estilo. E hoje, lá fora, eu vi até um vídeo que o pessoal brincou, que até é mal visto se você não opera sobre o Supply and Demand Trade.
Obviamente é uma moda, é igual eu falei, né? Então esse ponto é importante, a gente não tem exatamente uma origem bem definida. Na minha visão, a origem vem daquele senhorzinho que a gente já falou tanto nesse vídeo, que é o senhor Richard Wyckoff, né, que lá na década de 30, década de 20, ele comentava sobre isso. E aí a gente traz um outro ponto do supply and demand trading, que segundo eles é a briga eterna entre o varejo e o institucional. Segundo eles, o varejo sempre perde e o institucional ganha dinheiro. O varejo, segundo eles, oferece a liquidez para o institucional. Será que isso é verdade? Segura aqui no vídeo que eu ainda vou comentar isso mais para frente, tá? Mas sim, o framework principal é essa ideia de varejo contra o institucional. Isso vem do Wyckoff também. O Wyckoff, ele falava da ideia de homem composto. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês, né, que ele comenta o que seria o homem composto. Segundo ele, pegando até as frases dele, né, toda a flutuação de mercado em todas as ações devem ser estudadas como se fosse um resultado de apenas um homem, né, a operação de um homem, que seria o homem composto. Ele, em teoria, é algo que está atrás das cenas, né, atrás da cena, e ele manipula as ações na desvantagem de outras pessoas, né, e na sua desvantagem, na desvantagem do varejo. E ele fala que você vai fazer um lucro muito grande se você consegue entender quais são essas manipulações que acontecem atrás do mercado. Segundo o Wyckoff, o homem composto é aquele que ele planeja e ele executa os trades no mercado, é um player grande que tem a capacidade de atrair o público para comprar uma ação que ele já tem, que ele já acumulou e antes da ação se movimentar e etc. E aí ele fala que assim, às vezes não necessariamente os movimentos foram provocados com isso, mas você consegue lucrar se você pensar nesse raciocínio. Eu acho que na minha visão está aí a base do supply and demand trading, né? A origem, ainda que muita gente não fale, mas na minha visão, uma das origens está nesse raciocínio desse framework de você pensar o mercado, né, que ele se move de fato pela atuação de um grande player que tem mais informação do que os outros, ou de que ele tem essa capacidade de movimentar o mercado. Outras coisas que são importantes no supply and demand trading, ele fala do conceito de market making, então que ele fala como o player está sempre buscando liquidez, é muito importante você identificar quais são as regiões de liquidez, e justamente a gente tem essa captura de liquidez para de fato depois o mercado ir para a região dele principal. Alguns pontos que eu tenho que falar sobre o supply and demand trading. De fato, quando você vê vários vídeos e você estuda várias pessoas sobre o supply and demand trading, você vê que ela tem uma relação risco-retorno muito favorável. Ou seja, geralmente as entradas vão ter um risco muito baixo para um objetivo muito grande, 10 vezes, 9 vezes o seu stop, 6 vezes o seu stop, etc. Porque justamente de acordo com isso, né, de acordo com a técnica, você está pegando o que o institucional está fazendo e toda a manipulação que ele está fazendo, e você está indo junto com o fluxo dele. Mas eu tenho que te alertar uma coisa. A gente já falou nesse canal que existe um tripé, que é a relação de risco, retorno e taxa de acerto. Geralmente, tá, isso aí já é comprovado, né, cientificamente. Você tem uma série de estudos de vários modelos que mostram que quando você tem sistemas que você tem uma relação de risco-retorno muito grande, quando você tem um retorno muito grande para o seu risco, geralmente você tem uma taxa de acerto baixa. Quando você tem pouco retorno para muito risco, geralmente você vai ter uma taxa de acerto alta. Então isso é muito importante. Não é porque você está operando por supply and demand trading, não é porque você está operando de acordo com o que o institucional está fazendo, e daqui a pouco a gente vai criticar um pouquinho isso. Por favor, não entendam, crítica não é algo ruim, tá? Não é por causa disso, né, que você está municiado de ter uma percepção do fluxo dos grandes players, não é por isso que você vai acertar mais do que você erra. Então isso é um ponto muito importante que muita gente às vezes pode não conseguir. Muita gente não fala isso e muita gente às vezes tem dificuldade de entender isso. Às vezes a cada 10 trades você vai errar 7, você vai acertar 3 ou você vai acertar 4, mas como você tem uma relação de retorno muito alta, você vai ser lucrativo, tá? Espera-se que você seja lucrativo. Então esse é um primeiro ponto. Entenda muito bem essa relação. Risco, retorno e taxa de acerto para você não se frustrar. Outra coisa que aí eu trago para vocês e que é interessante. O pessoal sabe, né? Eu fazia pesquisa acadêmica. Quando a gente vai escrever um artigo científico, por mais que a gente goste muito do que a gente está fazendo e a gente entenda, acha que aquela técnica, aquela teoria é muito boa, a gente precisa saber criticar, né? Então a gente precisa saber quais são os pontos fracos de tudo que a gente faz, para justamente a gente entender que alguns pontos fracos a gente vai conseguir melhorar e outros não vai ter como. A gente não vai conseguir melhorar. Isso é muito, muito importante. E aí vamos trazer algumas controvérsias sobre o supply and demand trading. Quais são os pontos fracos e quais são as minhas críticas ao supply and demand trading? Primeiro ponto, a teoria ela fala, né, sobre a teoria de market making, microestrutura de mercado e etc. Pelo menos por todo, né, quando você vai ver os vídeos e você vai estudar os conceitos, eles falam que aqui a gente teve uma busca por liquidez, aqui o market making tem um bloco de ordens a ser executado ainda e etc. A verdade é que assim, a gente pesquisando sobre isso, a gente não consegue achar
algo que de fato comprove que essa teoria está correta no sentido de que o player tem as ordens ali, ou que de fato a gente tem uma faixa de liquidez ali e etc e tal. A gente não consegue comprovar isso. Isso não necessariamente é ruim, tá? Porque muitas das coisas de análise técnica, às vezes é muito difícil você modelar elas num formato matemático. E aí vamos ser sinceros, muito do conhecimento de análise técnica que a gente tem hoje vem, né, as bases vieram de algo empírico. É mais recentemente na história que a gente começou a testar mais os modelos, a gente procurou as estatísticas, etc. Isso é muito legal, mas a gente não pode negar que o conhecimento empírico de algumas coisas é bastante importante. Então, essa é a primeira crítica que as pessoas fazem ao supply and demand trading. Muitas das coisas que ela diz, né, sobre market making, microestrutura de mercado, não necessariamente tem como você comprovar. E eu posso ser sincero, às vezes pode até não ser que de fato tem um bloco de ordens ali. Às vezes pode não ser que de fato tem stops, etc. ali. Mas se você se você pensa como um modelo, né, ou melhor, se você assume que ali tem alguma coisa, pode não ser necessariamente o que tenha, mas às vezes é o suficiente para você tomar uma boa decisão. Né? Então, em algumas vezes você vai assumir que tem, às vezes pode ter, às vezes pode não ter, algumas vezes vai ter, outras vezes não vai ter, mas aquilo te oferece, às vezes, um modelo de tomada de decisão. É uma crítica que as pessoas fazem, mas aí, ao mesmo tempo, eu estou procurando equilibrar as coisas. A outra coisa, o segundo ponto, muita gente fala sobre a busca de liquidez, de que os institucionais estão a todo momento querendo estopar o varejo. Em algum ponto, a gente pode falar que o mercado busca liquidez, porque a gente está pensando numa execução de ordem, eu quero executar as minhas ordens, eu preciso executar no melhor preço, eu não quero pagar muito caro, eu não quero vender muito baixo. Isso faz sentido. Mas eu acho um pouco demais a gente achar que a todo momento, né, a pessoa física está nessa disputa contra o institucional. Ou melhor, que o institucional de fato diferencia o que é pessoa física ou o que não é pessoa física. Então acho que isso a gente tem que tomar cuidado e é uma outra crítica que as pessoas fazem. Uma terceira crítica que o pessoal faz é justamente, você viu, né? Eu fiz de novo. A terceira, aí o 3, ó, é para fazer o motion, entendeu? 2, 3. E uma terceira crítica que o pessoal faz é justamente com relação a essa evidência e subjetividade, que é um método que pode ser muito subjetivo. Apesar de que tem pessoas que estruturam muito bem o raciocínio delas, às vezes você vai ver gente encontrando order blocks onde outras pessoas não encontraram, às vezes algumas pessoas consideram que mudou a estrutura de uma tendência em algum lugar ou outro, ou que um suporte é mais relevante do que o outro suporte, e aí você tem esse elemento de subjetividade. Na análise técnica tradicional você também tem esse elemento de subjetividade, isso não é um problema, mas é uma crítica que as pessoas que não gostam, às vezes, do supply and demand trading fazem, ou até mesmo quem gosta de supply and demand trading reconhece que existe alguma subjetividade. E isso nos leva para o nosso quarto ponto, que as pessoas costumam criticar, é que o supply and demand trading pode envolver novos termos para conceitos antigos. Isso aqui é muito legal e eu acho que vale a pena trazer a gente comentar. Igual eu falei, muito do que eu vejo hoje no supply and demand trading me parece vindo do Wyckoff, que ele comentava sobre a lei de oferta e demanda, lei de esforço e resultado e lei de causa e efeito. A gente já falou várias vezes dele aqui sobre o canal. Eu acho que até vale a pena, quem sabe, hein, Vitinho, Thiago, a gente fazer... Já pensou em fazer um documentário aqui? Nossa. E é bom que a gente fala no vídeo, entendeu? A gente já dá uma pressionada, né? Não tô brincando. Mas assim, uma coisa que é verdade, né? Vários conceitos de análise técnica foram trazidos com novos termos. Então, por exemplo, quando você pensa em como que o Supply and Demand Trading trabalha as estruturas de tendência de topos e fundos, isso é algo muito clássico, isso é algo muito tradicional. Como o Supply and Demand Trading fala que, por exemplo, você espera que numa tendência de alta os fundos sejam fortes e os topos sejam fracos, isso aí os Phantom Trading falam. E que justamente quando você perde um fundo numa tendência de alta, e principalmente um fundo que foi anterior ao rompimento de um topo, você tem um choque, você tem um change of character, você tem uma mudança na característica de tendência, isso me parece muito como um pivô de reversão. Então, suportes e resistências horizontais, as regiões que são testadas, que você tem uma violência. E aí, o Supply and Demand Trading vai chamar, por exemplo, uma resistência que seja muito relevante, que tem uma rejeição de uma região de oferta. Ou um fundo que você teve uma rejeição de preço muito forte com uma região de demanda. E aí, muita gente critica isso, fala que não está trazendo nada de novo. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que, de fato, são conceitos antigos e que ele está trazendo com novos termos. Mas se esses novos termos te ajudam a entender melhor esses conceitos, beleza, eu acho que é válido. E eu acho que o Supply and Demand Trading ele tem ali uma filosofia que está por trás, que é justamente de você dar uma importância, e ele faz, na minha visão, você dar uma importância para esses conceitos antigos. O quinto ponto negativo, que muita gente critica do Supply and Demand Trading, e esse aí eu tenho que concordar. Muita gente fala da briga entre varejo e institucional. Né, fala que você, quando está operando por Supply and Demand Trading Smart Money Concepts, você está operando igual um institucional. Eu tenho minhas dúvidas. Não vejo o institucional operando da forma do Supply and Demand Trading ou do Smart Money Concepts. Eu não vejo o player institucional usando os termos order block e etc. Faz sentido pensar na ideia de liquidez e de uma execução no melhor preço, mas a gente precisa lembrar
que muitas das pessoas que falam do supply and demand trading e que falam de operar como institucional nunca foram institucional. E que o intuito de um operador de varejo e um operador institucional é totalmente diferente. Você não precisa operar como institucional para poder performar bem no mercado. Você pode usar alguns conceitos e alguma filosofia do institucional, mas você não precisa operar dessa forma. E ainda que você opere conceitos que você acredita que o institucional usa, você ainda é um trader de varejo. E não tem problema nenhum nisso. Você só precisa ser um bom trader de varejo. Então essa é uma crítica que muita gente faz e que às vezes me incomoda, eu confesso. Eu vejo muito vídeo lá fora, tá? Do pessoal usando supply and demand trading e fazendo chacota do varejo, ou falando que algo ruim do varejo, ou zoando por ser varejo, ou falando que a análise técnica clássica é uma coisa do varejo. A maior parte dessas pessoas que operam supply and demand trading e dos vídeos que eu vi do pessoal lá de fora, eles são varejo. As pessoas são do varejo. Então eu acho que a gente não precisa ter essa ideia de brigar, né, entre operar de uma forma clássica ser igual ao varejo, ou você achar que você está operando exatamente igual ao institucional, porque você está usando a técnica do supply and demand trading. Esse ponto é muito importante. Isso não é uma crítica à técnica em si, mas é uma crítica à forma como algumas pessoas abordam essa técnica, tá? Então isso é muito importante. E o próprio institucional. Existem diversas formas que o institucional opera. Um institucional não opera igual ao outro. Um trader de tesouraria não opera igual ao outro. Então acho que não é muito frutífero a gente ficar discutindo essa briga ou até mesmo achar que você tem que operar igual o institucional. Pior, né? Às vezes você achar que você está operando igual ao institucional e você não está operando igual ao institucional. E aí a gente já muda o nosso tom para quais são os pontos positivos do supply and demand trading. Eu listei alguns aqui para vocês. Primeiro ponto positivo, a teoria, ela parece funcionar para algumas pessoas. Isso é o mais importante, concorda? Se tem gente conseguindo operar assim, se tem gente que opera melhor assim, consegue fazer dinheiro assim, consegue controlar o risco assim, cara, parabéns, ótimo. Isso para mim já é suficiente. Outro ponto, a base por trás faz sentido, né? Igual comentei que muita gente fala que são novos termos para conceitos antigos, então faz sentido você pensar as estruturas de suporte e resistência, estruturas de tendência, topo, fundo, suportes e resistências relevantes. Então esse é um ponto positivo. Outra coisa, o Supply and Demand Trading e o Smart Money Concepts, ele ajuda a gente a lembrar de algumas coisas importantes, né? De algumas coisas mais simples, suportes, resistências, linhas de tendência, atuação, olhar o preço, olhar o comportamento do preço. E é muito engraçado, é muito legal isso, porque assim, a gente está num momento de transição. Enquanto o mercado está buscando cada vez mais a ideia de automatização, a gente está discutindo inteligência artificial, a gente está discutindo indicadores cada vez mais complexos, a gente tem uma parte do mercado que está voltando para as coisas mais simples, que está tirando os indicadores, traçando uma linha na tela, está deixando só o candle e está esperando alguma atuação acontecer. Então eu considero um ponto legal. Eu acho que faz a gente lembrar de muita coisa importante. E aí, falando os pontos positivos e os pontos negativos, a gente faz a próxima pergunta. Você deve operar usando Supply and Demand Trading ou Smart Money Concepts? Olha, eu vou dar minha opinião aqui nesse lado, tá? Eu, particularmente, eu tenho gostado de estudar Smart Money Concepts, tenho gostado de estudar Supply and Demand Trading, e assim, um conceito ou outro eu coloco ali, eu acho interessante de analisar. Mas eu particularmente não opero apenas por isso, né? Eu não opero exclusivamente focado nessa técnica. E a galera que me conhece sabe que eu geralmente não opero focado exclusivamente em uma técnica muito específica. Eu não opero usando só Fibonacci, eu não opero usando só aquilo, só isso. Eu não sei, eu gosto de ficar conhecendo outras coisas e às vezes eu acrescento alguma coisa, tiro alguma coisa. Óbvio que assim, quando eu vou operar, eu opero mais feijão com arroz possível, mas assim, eu não foco exatamente nessa técnica, mas eu gostei de vários conceitos dela e eu acho que é sim uma técnica bem legal de ser estudada. E aí, eu acho que é mais importante, quem vai me responder a pergunta de se você deve operar usando Supply and Demand Trading é você, exatamente. Eu acho que você tem que dar uma olhada para ver se isso faz sentido para você, se isso faz sentido na forma como você enxerga o mercado. Isso te traz mais resultado? Você consegue ter uma percepção melhor para o preço? Se sim, beleza. Aí você usa Supply and Demand Trading, Smart Money Concepts. E a lição final que todo mundo esperava, Vitinho, rufem os tambores. Uma coisa que é importante eu falar para você. O Smart Money Concepts, Supply and Demand Trading ou qualquer outra técnica, por melhor que ela seja, ela não substitui o seu trabalho duro. Ela não substitui o fato de que você vai ter que gerenciar risco. Ela não substitui o fato de que você vai ter que trabalhar, né, a questão da sua psicologia dentro do mercado, você vai ter que trabalhar o seu jogo mental, igual a gente já gravou. E eu acho que é muito importante. Muitas das vezes, quando a gente procura uma técnica nova, por trás, o que a gente está procurando é o santo grau. A gente está procurando uma fórmula mágica, né? A gente está procurando um jeito de que nunca mais a gente vai perder no mercado. Independente da técnica que você usa, ela vai ter um processo. Ela vai exigir um período de maturação. Ela vai exigir que você se dedique, ela vai exigir que você estude. E ela vai demorar tempo para você masterizar,
aquela técnica. Por isso que eu falo que é muito importante, você precisa ter uma base, né? E essa base é muito importante. Essa base vem da teoria de finanças, análise técnica, etc. e tudo, e você vai construindo a sua base sólida. É muito importante você ter essa base sólida. É muito importante você entender que não tem como você terceirizar a culpa. Muitas das vezes, eu sei que é difícil ouvir isso. Você está operando de um jeito, você está perdendo dinheiro, a culpa muitas das vezes não é da técnica. Algumas vezes pode até ser, mas muitas das vezes não é da técnica. A culpa não é do indicador, a culpa é da gente. Então é muito importante que a gente não terceirize culpa e que a gente entenda que não tem nenhuma técnica que vai fazer com que a gente ganhe para sempre. Toda técnica tem os momentos que você vai ter mais dificuldade, exige um processo, você vai precisar estudar, você vai precisar se dedicar e você vai precisar se entender. Então isso que é o mais importante. Nenhuma técnica vai substituir o fato de que você vai ter que pegar suas operações, você vai ter que rever suas operações, você vai ter que manter um diário de como que você está operando, você vai ter que identificar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, em qual cenário você reage melhor, em qual cenário você reage pior, quais são aqueles fatores que te fazem operar melhor, quais são os fatores que te fazem operar pior. E sinceramente, uma coisa que eu posso dizer para vocês, existem muitos jeitos de se operar mercado. Existem muitos jeitos de você ganhar dinheiro com o mercado. O segredo, né, se existisse só um jeito de você ganhar dinheiro no mercado, você concorda comigo que assim, ele já seria amplamente conhecido, né? Muita gente usaria, etc e tal. Então, se existem diversas técnicas que podem ser lucrativas, você concorda comigo que o problema de muita gente não conseguir ganhar não está na técnica, está em outros elementos, igual eu estou comentando com vocês. Então, por isso que é muito importante. Se conheça, mantenha o seu diário de trade e não terceirize sua culpa. Um outro ponto também que eu acho que é muito importante, né? Às vezes você conhece outras técnicas e não necessariamente você vai usá-la por completo, mas você vai pegar elementos dela, você vai incluir no seu sistema. Uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, você tem o seu jeito de operar, você tem aquelas coisas que são seus pontos principais, e você vai estudando outras coisas com o objetivo de achar quais são aqueles elementos que condizem com você. Você não tem que se adaptar a uma técnica, mas você tem que pegar uma técnica e achar aquela técnica que se adapta melhor a você. E você vai pegando pontos dessa técnica e você vai incluindo ali na sua caixinha de ferramentas. E aí com isso você constrói o tão sonhado, né, ou que todo mundo fala do seu operacional, tá? E o mais importante para a gente fechar esse vídeo, uma coisa que eu acho que é muito legal da gente manter. A gente sempre precisa ter a humildade de respeitar o operacional do coleguinha. De respeitar que, às vezes, se uma coisa não funciona para você, ela pode funcionar para outra pessoa. Se uma coisa não faz sentido para você, ela pode fazer sentido para outra pessoa. E, às vezes, se a gente deixar de perder tempo falando mal da técnica de fulano, da técnica de ciclano, do jeito tal de operar, do jeito Y de operar, e a gente começar a ter uma mente de principiante, uma humildade, e começar, às vezes, a estudar, poxa, olha, todo mundo está falando desse conceito, deixa eu dar uma olhada nesse conceito, deixa eu ler sobre esse conceito, deixa eu ver o que as pessoas estão falando. Às vezes a gente pode aprender alguma coisa. Então essa é a lição principal que eu quero deixar no vídeo para vocês. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Essa é a minha opinião sobre o Supply and Demand Trading e eu te vejo numa próxima. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar com seu amigo. Tchau, tchau!